Bigode bonito, é. Shalom, shalom, meu povo. Que alegria estar aqui. É um misto, né, de emoção, de alegria, porque meu nome é Maria Lúcia, né? Para quem não me conhece, eu sou bem nova dentro da Rede Chema. O ano passado, nesse mesmo período, eu ainda não fazia parte, não estava debaixo da paternidade do apóstolo Éder, e a palavra dessa época, né, de contar o homem, para mim, assim, foi um marco na minha vida, que foi a partir de uma palavra do apóstolo Alexandre, que eu me senti movida, né, para tomar uma decisão na minha vida. E eu, esse ano faz 3 anos que eu faço parte, fazendo a escola de libertação com o apóstolo, e agora, no próximo mês, vai fazer um ano que eu estou debaixo da paternidade dele. E realmente foi um marco na minha vida, né? Uma alegria muito grande. Eu creio assim que foi tudo direcionado pelo Senhor, né? O meu encontro, de eu ter encontrado com o apóstolo Éder, e eu não esperava, né? Depois que eu recebi a palavra na contagem do Homer, que foi tremenda o ano passado, tremenda mesmo, assim, trouxe assim bastante influência para minha vida, muita cura, né, para minha vida. E a partir daí eu tomei a decisão, e eu nunca esperava que o apóstolo fosse aceitar, né, que eu tivesse debaixo da paternidade dele. Mas graças a Deus hoje eu vejo que tudo estava debaixo do propósito de Deus para minha vida. Então, queridos, nada melhor que esperar e confiar no Senhor, né? Porque a partir do momento que nós entregamos as nossas vidas ao Senhor, Ele vai nos colocando no prumo, Ele vai trazendo direção, Ele vai nos alinhando, Ele vai verdadeiramente nos levando para aquilo que Ele tem para as nossas vidas. Então, por todos os lugares hoje que eu vejo que eu passei, Deus trabalhou tremendamente na minha vida até que eu chegasse aqui. Mas conhecendo o meu coração, né, Deus ele já sabia o local onde eu estaria encaixada. E graças a Deus tem sido bênção, tem sido maravilhoso, né? Eu sou diaconisa, então, assim, 24 anos de conversão, né? E eu estava me sentindo muito perdida, e eu, assim, não via um crescimento na minha vida. Havia, sim, muito desejo de servir a Deus, de estar trabalhando para o reino, porque quando Deus te resgata das cinzas mesmo, do pó, do brejo mesmo, né? Você tem um coração muito grato, você se disponibiliza. E eu dizia, Senhor, sabe, 60 anos, 25 anos de conversão e nada, não estou vendo nada acontecer na minha vida. Até agora não fiz nada de concreto para o Senhor, sabe? Mas nós devemos ter calma, Deus está trabalhando, sabe? Deus está fazendo, Deus ele está nos levando para o projeto dele, né? Então não tem essa história de tanto tempo, estou tanto tempo, às vezes nós ficamos um pouco assustados, o tempo está passando e não está acontecendo aquilo que Deus deseja para a minha vida, mas calma, Deus está trabalhando, né? Porque muitas vezes nós não estamos prontos, né? Então hoje eu dou graças a Deus, né? Porque muitas vezes eu quis muito, né? Ir para lugares mais altos no Senhor, mas o Senhor me segurou. Graças a Deus, porque eu não estava pronta, né? Então, graças a Deus,
hoje eu me vejo caminhar, sabe? Vai fazer apenas um ano que eu estou debaixo da paternidade do apóstolo e a minha vida tem mudado completamente, sabe? Completamente. Então, Deus, ele é aquele que sabe o que faz. Nós devemos apenas aprender a confiar nele, confiar no Senhor e entregar as nossas vidas na mão dele. Amém, queridos? Em nome de Jesus, vamos orar. Pai querido e santo, muito obrigada. Estamos aqui, Senhor, na tua santa presença mais essa tarde. Deus, contamos, ó Pai, em nome do Senhor Jesus Cristo, com a presença. Senhor, usa-me, ministra, fala através da minha vida, Senhor. Em nome do Senhor Jesus Cristo, eu me disponibilizo nas tuas mãos, Espírito Santo, para que o Senhor, Pai, que eu possa estar com clareza, ministrando aquilo que o Senhor falou em meu coração. Em nome de Jesus, amém. Então, queridos, hoje eu vou estar falando sobre a cura por meio dos relacionamentos, né? Que é algo que Deus tem trabalhado muito na minha vida, né? Então, é muito bom quando nós falamos de algo que Deus está trabalhando, tá trabalhando em nós, né? E essa cura, essa importância, sabe, de nós deixarmos sermos curados através dos nossos relacionamentos. Porque Deus, ele é um Deus de relacionamento, né? Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo, né? Que estão juntos, que estão coesos, um só, três pessoas distintas, mas um só, né? A Bíblia toda é um livro de relacionamentos, né? Então, hoje eu vejo essa importância de nós deixarmos Deus trazer essa cura para as nossas vidas através dos relacionamentos, porque muitas vezes nós queremos fugir, muitas vezes nós não queremos entregar a um relacionamento devido a decepções, né? Devido a traumas nas nossas vidas, nós nos fechamos. E o Senhor, ele é aquele que precisa de pessoas que estejam abertos para relacionamento, né? Porque nós nos completamos, né? E quando nós não permitimos que Deus trabalhe em nós através desses relacionamentos, nós ficamos capengas, né? Então nós precisamos estar juntos, né? Para que Deus ele possa trabalhar através das nossas vidas. Então, dentro desse mês, desse segundo mês de Iar, né, é um tempo onde nós experimentamos essa cura divina. E é tão interessante, né, irmãos, porque quem anda no ciclo de Deus, ele não anda em repetição, ele anda em novidade de vida, né? Então nós não entramos, então a cada tempo Deus ele vai trabalhando em uma medida em nós, porque não tem como Deus fazer tudo de uma vez na nossa vida, porque senão ele nos mata, né? Porque é muita coisa. Então ele vai trabalhando aos poucos em nós. Então hoje nós estamos nesse tempo de experimentar no Senhor essa cura divina, uma nova medida, né? Aquilo que Deus fez o ano passado não está valendo. Deus oferece uma nova medida de cura. Então que nós possamos fluir, que nós possamos deixar, que nós possamos nos abrir para que o Senhor trabalhe nesse tempo, na nossa vida, aquilo que ainda precisa, porque sempre haverá algo que o Senhor vai estar trabalhando em nós. E conforme Deus vai trabalhando em nós, nós vamos sendo capacitados para curar outros. Então, é por isso que essa importância, né, dos relacionamentos. Também estamos num tempo de desenvolver um relacionamento vivo e verdadeiro com Deus e com o nosso próximo.
Então, conforme Deus, nós vamos nos aproximando do Senhor, ele vai nos aperfeiçoando, ele vai, né, trazendo cura na nossa alma, e assim nós começamos a nos entender um pouco mais, e dessa mesma maneira nós vamos ficando abertos para relacionamentos, né? Porque quando não há essa cura, nós fugimos muito, né, dos relacionamentos. Qualquer situação, estou de mal, cada um para o seu lado, né? Não há aquela empatia. Então, sabe, então nós estamos num tempo de desenvolver um pouco mais esse nosso relacionamento com Deus, sabe? É muito interessante. Cada dia nós vamos mergulhando em Deus, sabe, numa nova medida, até o dia aonde nós vamos chegar à estatura desse varão que é Jesus Cristo, né? O nosso Senhor, o nosso exemplo. Também nós estamos dentro de um tempo de uma bênção extraordinária, de um favor do Senhor para as nossas vidas. Então, nós estamos nesse tempo de receber algo novo do Senhor, né? Essa bênção extraordinária. E como o apóstolo, ele sempre está nos ensinando que a unção, ela não vem simplesmente para nos engordar, para nos fazer mais orgulhosos, para que nós possamos saber mais alguma coisa, mas para nos capacitar para algo, né? Então, nós podemos estar abertos para essa bênção extraordinária. Eu recebo na minha vida essa nova medida de cura, essa nova medida de relacionamento com o Senhor e esse favor que Deus tem para hoje, para esse tempo nas nossas vidas. Amém? Também nós estamos num tempo de avançar na edificação do templo do Senhor. Nós somos o templo do Senhor. Então, é um tempo aonde nós avançamos, aonde nós colocamos, com a ajuda do Espírito Santo, essa reconstrução desse templo, né? Às vezes, nós somos um casebre todo em ruínas, né? Como eu disse, eu sei de onde o Senhor me tirou, né? De uma completa ruína, né? Eu vim de uma família que, por parte do meu pai, muito idólatra, né? Por parte da minha mãe, pessoas envolvidas com espiritismo. E então, hoje, eu vejo, sabe, toda essa consequência. Então, nós estamos nesse tempo de edificar esse templo, de um casebre para um palácio para o Senhor, né? Como aquela canção da Ludmilla, essa é a vontade do Senhor para nós, aonde nós verdadeiramente possamos ser esse santuário do Senhor, e isso é possível, né? Muitas vezes as pessoas querem dizer que isso não é possível na nossa vida, mas isso é possível sim, graças à obra redentiva do Senhor. Tempo para alinhar a minha alma, por ordem a minha casa, né? Então, a nossa alma muitas vezes está muito fragmentada, né? Então, cada dia o Senhor vai nos alinhando. Tempo para romper com o obstáculo que tem impedido a alcançar as promessas. Então, o que é um tempo de nós estarmos identificando o que tem impedido, quais que são os obstáculos que têm nos impedido de alcançar a promessa que Deus tem para nós. Aquela palavra que nós recebemos, aquela palavra que o Senhor falou no nosso coração. Então, Satanás, ele vai estar sempre trazendo obstáculo, mas Deus, ele é poderoso para nos ajudar a sair desses obstáculos, a romper com tudo aquilo. Deus, ele é poderoso para cumprir, né? Nas nossas vidas, aquilo que ele prometeu. Ainda hoje, o Espírito Santo, ele me trouxe à memória algumas palavras que eu recebi
e que nesses tempos tem se cumprido. Glória a Deus. Deus, ele é maravilhoso. Então, nós também ainda estamos na primavera, né? Um tempo de crescimento, um tempo de vigor, né? Um tempo de florescer, de exalar o bom perfume de Cristo, né? E tudo isso se dá dentro dos nossos relacionamentos, né? Um tempo, né, de avançar, de conquistar, né, conquistar novos territórios, então de colocar os projetos, aquilo que o Senhor colocou no teu coração, aqueles planos, esse é o tempo de colocar esses novos projetos que o Senhor tem colocado, esse é o tempo, né? Nós precisamos estar avançando, né? Ser ousado, colocar em vigor, né? Os planos que o Senhor tem colocado, os sonhos que o Senhor realizar, os sonhos que o Senhor tem nos dado. Então, esse é o tempo, um tempo de avançar, um tempo de ir à guerra, um tempo de guerrear, um tempo, né, de recolher despojos, em nome do Senhor Jesus Cristo. Então, é um tempo propício para um alinhamento eficaz, acertar o passo e desenvolver estratégia de guerra, né? Então, nós sabemos que nós estamos numa guerra constante, e nós precisamos ter estratégias, né? Então, esse é um tempo de alinhar o passo, né? Na nossa casa, na nossa família, seja no casamento, sabe, seja na nossa vida ministerial, é um tempo de alinhar o nosso passo com Jesus, né? É um tempo de estarmos juntos, porque muitas vezes, como aquelas crianças levadas, né, que está segurando na mão dos pais, de repente ele sai correndo, né? Aí daqui a pouco machuca e volta chorando para trás, né? Ou muitas vezes aqueles preguiçosos que ficam para trás, desatentos, distraídos. Então é um tempo de alinharmos os nossos passos, né? Dentro da nossa casa, com nossa família, na nossa vida ministerial, na nossa comunidade, na nossa congregação, com os nossos pastores, com a nossa liderança, sabe? É o tempo de alinhar os nossos passos, né? Nós sabemos que para andar nos passos do nosso apóstolo tem que ser vigoroso, porque o homem caminha, o homem anda, né? Então, nós precisamos, é um tempo propício para alinhar os nossos passos. Então, agora eu quero estar falando da importância do processo de cura nas nossas vidas. Em primeiro lugar, para que nós possamos andar eficazmente dentro desse processo de cura que Deus está fazendo na nossa vida, nós precisamos reconhecer e aceitar que nós não somos perfeitos. Nem nós, nem o nosso próximo. Estamos todos nesse processo de restauração nas nossas vidas, uns mais, outros menos, mas todos estamos nesse processo de aperfeiçoamento. O nosso problema é buscar em homem uma perfeição que somente encontramos em Deus, né? Então, nós sabemos que nós devemos olhar para o Senhor, ele que é perfeito. Então, nós precisamos deixar e parar de ficar cobrando, exigindo tanto de nós e das pessoas que estão ao nosso derredor, né? E isso precisa muito amor. Então, quando nós estamos nessa situação de achar que somos perfeitos, cobrando, então nós entramos, Pai, nós entramos em cobrança, em exigência, né? Nós ainda não estamos acabados, né? Estamos em processo de restauração na mão de um Deus perfeito, né? Como diz lá em Filipenses 1:6, que Deus ele é poderoso para terminar
aquilo que começou nas nossas vidas, em Jesus Cristo, nosso Senhor. Então, vamos ter paciência, né? Então, o processo na nossa vida começa por um chamado, né? Aí vem a conversão, a libertação, a cura e a santificação. Então, é por isso, sabe, queridos, que é tão importante a nossa intercessão. Eu creio que se Deus me alcançou de toda uma vida destruída, desde a minha infância, Satanás já atentava contra a minha vida, sabe? Então, era muita destruição. Então, eu creio que teve pessoas que oraram pela minha vida. Eu não ia sair daquele túmulo de morte se não fosse a intercessão. Então, hoje, além da gente estar falando, ter um bom testemunho, que as pessoas estão todas de olho em nós, é muito importante o nosso testemunho, mas é muito importante também as nossas orações. Não vamos desanimar, porque às vezes nós estamos buscando trazer pessoas para Jesus, principalmente na nossa família, no meio da nossa parentela, e às vezes aquilo parece que não está tendo o resultado, e aí o que acontece? Nós desistimos, nós voltamos para trás, mas nunca, jamais deixar de orar, de interceder, porque isso tem um grande efeito. Porque aí, quando o Espírito Santo vir sobre aquela pessoa, ela já vai estar um pouco mais quebrantada, né? Então, o processo é um chamado, é a conversão, vem a libertação, a cura e, por último, a santificação, né? Então, a conversão é para aquela multidão, aquelas pessoas que sequer têm consciência de Deus, sabe? Elas viveram na religiosidade, elas não conhecem verdadeiramente quem é Deus, né? Então, a conversão é para a multidão, a libertação é para o povo. Ele já ouviu falar de Deus, mas ele ainda é um povo que murmura, é um povo que não tem entendimento, né? E aí vem a cura, que é para a igreja, que é um povo já mais preparado, né? E a santificação, que é para a noiva. Queridos, eu tive um sonho com a noiva de Cristo que eu fiquei durante muito tempo muito impressionada. Linda, linda, perfeita, linda. E eu fiquei, meu Senhor Jesus, sabe? Limpa, adornada, sabe? Então, nós estamos nesse processo, né, de cura, de santificação, para que nós possamos ser a noiva do Cordeiro. Até há pouco tempo eu achava que noiva e igreja era a mesma coisa, né? Até o apóstolo nos ensinar que quem vai ser arrebatado é a noiva, né? É a noiva perfeita, pura, limpa, santificada, né? Então, nós precisamos, todos nós estamos em processo de restauração para santificação. Restauração não é algo simples, não é uma simples reforma. Para a restauração, é para a obra-prima, né? É para a obra de arte, é para a criação excelente, de alta qualidade e valor. Então, nós somos, né, essa obra-prima do Senhor. Então, nós estamos passando por um processo de restauração. Só o Senhor pode fazer essa restauração nas nossas vidas, porque Ele é o único que pode nos tocar sem nos quebrar.
Ele que conhece todos os detalhes das nossas vidas. Então, nós estamos nesse processo, né? Nós somos a obra-prima. E muitas vezes o diabo quer te levar lá no lixão mesmo, sabe? Quer nos destruir. Mas Deus, ele é poderoso. Nós estamos nesse processo de restauração para nos formar, para trazer novamente a nossa origem, essa origem excelente. Aleluia. Deus, por meio do seu amor, graça e misericórdia, nos disponibiliza essa cura, né? Vamos ver isso lá em Ezequiel. Eu acho muito interessante essa parte, Ezequiel 36. Ezequiel 36. Vamos ver aqui. 26 e 27. Vamos com o auxílio do óculos. E dar-vos-eis um coração novo, e porei dentro de vós um espírito novo. Aleluia, aleluia. E tirarei da vossa carne o coração de pedra, e vos darei um coração de carne, e porei dentro de vós o meu espírito. Uhul! Aleluia! Aleluia! Recebemos, o Senhor nos dá, né, um coração novo, né, um espírito novo, e porei dentro de vós o meu espírito, e farei que andeis nos meus estatutos, e guardareis os meus juízos e os observareis. Aleluia! Glória a Deus, né? É por obra do Senhor. Ele está dizendo, eu farei com que vocês andem no meu caminho. Nós só precisamos estar com o nosso coração bem disposto, aberto para aquilo que Deus está fazendo, porque Ele faz, Ele sabe o que faz, Ele sabe como nos conduzir. Aleluia! A transformação do nosso coração, ou seja, a cura da nossa alma, às vezes a alma está tão fragmentada que necessita ser totalmente restaurada, né? Isso nos leva lá, aquela passagem do vaso na mão do oleiro, né? Aonde Deus quebra o vaso e faz novamente. Então, muito de nós estamos precisando ser refeito, e isso leva tempo, né? E isso leva tempo. Tem pessoas que está quase acabada, né? Ele vem já de uma família que sempre esteve aos pés do Senhor, mas muito de nós, Deus, ele teve que quebrar e fazer de novo. Então, nós precisamos ter paciência nesse processo, né? Deus precisa fazer de novo. Por vezes, a única maneira de alcançarmos uma vida santificada, é a única maneira de alcançarmos uma vida santificada. Caso contrário, vamos viver desmoronando, caindo em pecado o tempo todo, né? E voltando para trás novamente. A santificação é a única maneira para desenvolvermos um profundo relacionamento com Deus. Então, é por isso que dia após dia Deus ele vai nos transformando, para que cada dia nós possamos nos aproximar, e ele está em nós e nós nele. O cristão que não se permite viver esse processo tem sua vida estagnada. Então, às vezes, por falta de entendimento, nós não permitimos que Deus trabalhe em nós. Eu já aceitei Jesus, pronto, está tudo acabado. Não, querida, é um processo, sabe? É um processo. Então, quando nós não temos essa consciência, nós ficamos estagnados. Logo começamos a cheirar mal, tornando assim nocivo para nós mesmos, consequentemente para o ambiente que nós circulamos, né? Dentro da nossa família, na igreja
e na sociedade, né? Então, um homem que ele não é tratado por Deus, ele está aí, ele está prostituindo, ele está usando droga, ele está destruído no vício, né? Dentro de casa é uma destruição só, dentro da igreja só dá trabalho, né? E dentro da sociedade roubando e causando diversas destruições. Então, essa não é a vontade de Deus para nós. Relacionamentos, um instrumento eficaz no processo de restauração, que traz crescimento e maturidade. Aleluia. Eu creio que será necessário retomarmos alguns velhos hábitos de convivência, de relacionamentos mais consistentes, mais próximos, né? Não que esse seja o tempo. Todo o tempo foi assim. O Senhor nos fez para relacionar, para estar perto, né? Estar perto, dando suporte e nos completando. Então, é tempo da gente voltar, né, a um relacionamento mais consistente, de boas amizades, de boas conversas, de estar junto mesmo, de sair junto, de comer juntos. Eu tenho experimentado isso na minha vida com o pessoal que nós estamos trabalhando aqui em Campo Grande. Nós temos um grupo, olha como Deus é bom. Até antes de um ano, eu não estava na rede, né? E quando eu entrei para a rede, eu estava sozinha aqui em Campo Grande, né? Tinha a Divina, mas ela estava em outro ministério, então a gente não estava andando. E tudo que eu queria era estar com pessoas que eu pudesse celebrar o Shabat, né? Então eu comecei a orar, comecei a trabalhar para isso. E eu andei até fazendo umas bobagens que não tinha nada a ver, né? Para trazer pessoas, né? E aí o apóstolo começou a nos orientar, né? Porque eu estou com o apóstolo através da Igreja Orgânica Brasil, e ele começou a nos orientar, porque eu estava fazendo tudo de maneira antiga, né? De coisas que até não estava tendo nenhum resultado na minha vida, eu estava repetindo. E o apóstolo disse: olha, descansa, é tudo naturalmente. E assim, Deus me deu. Eu já tinha algumas pessoas que estavam caminhando comigo, e Deus me deu mais uma família bem grande, e nós começamos a trabalhar. E a pastora Alice me viu, né, no chat, e ela tem pessoas aqui também em Campo Grande, então hoje nós estamos numa turminha até bem boa, né? E nós temos nos relacionado. E eu tenho uma família que eu amo demais, e eu tenho experimentado disso, desse relacionamento mais próximo. Querido, como que é bom, como que a gente aprende, né? Então, é um tempo de desenvolver, sabe, mais proximidades, né? De boas conversas, de estar junto, de dar gargalhada. O homem se afastou tanto que tem se tornado solitário, né? Essa coisa de rede social, né? De muita violência. Então, o homem foi se afastando. E com isso, nós nos tornamos solitários. E quando nós andamos sozinhos, nós nos tornamos vazio e sem forma, né? Só queremos receber. Não temos nada para oferecer. Então, isso é muito sério. Então, quando nós evitamos relacionamento, nós nos tornamos vazio e sem forma. E nós não temos nada a oferecer. Às vezes até temos, mas nós não queremos disponibilizar isso. Puro egoísmo. Então, o homem que anda solitário, normalmente, ele está envolvido em um sistema de egoísmo. E sabe o que mais tem nos separado? Competição, inveja e falta de perdão. Então, é aquela coisa, né?
muitas vezes as pessoas até ele evita estar junto, se relacionar, porque ele não quer ninguém competindo com ele, né? Então é muito comum a gente ver isso, né? Então competição é algo que traz muito prejuízo dentro dos nossos relacionamentos. Às vezes é esposo competindo com esposa, é irmão competindo com outro irmão dentro da família mesmo, para dizer, eu sou melhor do que meu irmão, eu vou mais longe do que meu irmão, né? Esse ambiente de competição que traz um grande prejuízo nos nossos relacionamentos, né? Então, também a inveja, né? A falta de perdão, essa falta de disponibilizar perdão dentro dos nossos relacionamentos, aonde cada um vai para o teu lado, estou ofendido, não quero mais olhar para a tua cara, né? Então, esses têm sido, né, o grande vilão de um relacionamento saudável em Deus, a competição, a inveja e a falta de perdão. Então, tudo isso é resquício de uma natureza adâmica. Inveja é desejar o que o outro tem. Logo, então, nós queremos eliminar e aí nós começamos a querer eliminar aquela pessoa, né? E aí, eliminando, nós começamos a competir e a imitar essa pessoa, para ter aquilo que essa pessoa está tendo. Então, em nome do Senhor Jesus Cristo, nós hoje somos curados de todo espírito de competição, de inveja e de falta de perdão, em nome do Senhor Jesus Cristo. Isso não será encontrado no nosso meio, em o nome de Jesus. Nós declaramos que nós somos livres, livres para andar em bom relacionamento, suportando uns aos outros, respeitando aquilo que o outro tem, né? Sendo tolerantes, né? com os irmãozinhos mais novos, né? E respeitando aqueles, sempre vai haver nesse ciclo de Deus, né? Sempre vai haver alguém que sabe mais e alguém que está atrás. Então, nós aprendemos e nós ensinamos, né? Essa unidade sempre, né? Então, uma das razões que hoje eu estou aqui, tomei, né, essa ousadia de estar aqui, porque você tem que ser muito ousado, né? Porque eu sou novata, estou começando, eu estou aprendendo, né, nesses 3 anos, porque eu era muito ingênua, eu tinha um bom tempo de convertida, mas debaixo de muita ingenuidade a respeito das coisas espirituais, né? E o apóstolo, ele nos impulsiona, né? Ele nos leva a conviver com pessoas maduras. Olha, isso é maravilhoso, né? Eu tenho muito amor, eu tenho muita admiração pelos líderes da Rede Chema. Eu os amo mesmo. E às vezes eu começo a tecer elogio e às vezes até sou tomada por bajuladora, mas verdadeiramente eu amo, eu admiro, eu respeito. E nós precisamos, né, conviver juntos. É isso que nos faz crescer verdadeiramente, né? Então, quando nós estamos, né, temos essa necessidade de estar junto, né, nós vamos eliminando essa situação da nossa vida de inveja, de competição, né? A necessidade de ser maior ou melhor do que o outro. Muitas vezes essa necessidade não nos permite nos alegrar, nem respeitar o que o outro tem, o que o outro carrega. Precisamos sondar o nosso coração, como está lá em Salmo 139, né? Sonda em mim, Senhor, sonda o meu coração e vê se há em mim
um caminho mau. Então, nós precisamos sempre sondar o nosso coração, se nós ainda não estamos fluindo debaixo dessa situação, de não alegrar com o sucesso do outro, né? De estar junto, de estar respeitando aquilo que o outro carrega. Ninguém, no reino de Deus, não existe ninguém maior ou maior, né? Cada um está dentro daquilo que Deus estabeleceu. Então, não tem ninguém nem maior, mas quando nós estamos com o nosso coração contaminado, eu quero ser isso, eu quero ser aquilo, porque é maior, não tem ninguém maior. No reino de Deus, nós somos, Deus ele não faz acepção de pessoas, né? Somos um, somos um. Aleluia. Relacionamentos não são fáceis. Com a queda, é um dos maiores desafios para o homem. E sendo uma fragilidade, é uma área que constantemente as trevas vai nos atacar, né? Para nos impedir que a gente possa ter um bom relacionamento. Precisamos nos alinhar, né? Para paralisar as trevas nos atacam para paralisar e atrasar o propósito de Deus em nós. É um grande desafio por todos os ambientes em que transitamos, né? Nos levando a permanecer na cruz. Olha só como é importante, né? Como que Deus traz essa cura através dos relacionamentos. Porque quando nós nos relacionamos, nem sempre nós vamos encontrar pessoas fáceis, né? Tem pessoas que são maravilhosas, tem outras que já são um pouco mais difíceis, né? E aí nos obrigando a nos manter na cruz, nos obrigando, né, a frutificar o fruto do Espírito em nós. Aleluia. Ser afiado dói, né? E nos relacionamentos, atritos são inevitáveis, exigindo bom senso, maturidade e equilíbrio emocional, né? Então, em um relacionamento, quando nós estamos em um relacionamento, exige isso de nós, quando nós estamos convivendo, né? Então, como eu estava comentando e acabei pulando, hoje eu tenho experimentado essa coisa de um relacionamento mais próximo com o pessoal que nós estamos caminhando aqui em Campo Grande, e como que isso é bom, como que isso traz um bom resultado, né? Então, ali isso traz maturidade, traz equilíbrio, né, em nossas vidas. Os conflitos nem sempre são ruins. Então, nos relacionamentos, vai haver conflito. Vai haver conflito. Nem sempre tudo será uma maravilha, né? Vai haver conflitos. E nem sempre isso é ruim. É importante, né? Esses conflitos que surgem. É uma oportunidade de sermos forjados em nosso caráter. E como que é, né? Então, muitas vezes você entra por um embate numa situação e aquilo mostra o que está dentro do seu coração, né? Às vezes ainda há ira, às vezes ainda há rancor, ainda aquela disposição de brigar, né? Então, é muito importante esses atritos. Os atritos são bons. Às vezes a gente quer evitar, mas isso nos leva a ver aquilo que está dentro do nosso coração. Aleluia! Somos instrumento de Deus. E, como tal, precisamos ser afiados. Relacionar estar junto, né? E nem sempre, né? O fato de estar junto quer dizer estar perto, né? Mas o relacionamento quer dizer estar junto, no mesmo sentimento, no mesmo pensamento, no mesmo propósito, amém? Desenvolver confiança, cumplicidade, estar junto nem sempre significa estar perto.
como eu já mencionei, né? Então, esse relacionamento, ele gera confiança e cumplicidade, é o que nós precisamos, né? Como povo de Deus. Por desconfiança, muitas pessoas vivem só, ou preferindo conviver com animais, ou muitas vezes estar só mesmo, né? As pessoas, às vezes, estão muito mais próxima de animais, derramando do amor, eu não vejo nada de errado, eu gosto muito de animais, mas o Senhor nos fez para nos relacionar uns com os outros. Um relacionamento sadio e construtivo nasce da disposição de um coração transformado. Então, só a partir desse, nós só poderemos desenvolver esse bom relacionamento, né, com essa disposição do nosso coração. Aleluia. Profeta, vê meu tempo. Pode falar, se eu estiver ultrapassando o meu tempo. Maria, você já passou 5. Já passou 5? Tá, mas pode encerrar. Eu vou encerrar, vou correr aqui. O propósito da existência humana é o relacionamento com Deus e com o nosso próximo. Muitos de nós não desenvolvemos relacionamento com Deus por falta de conhecimento, né? Por religiosidade, ou por estarmos ocupados, né? com os nossos interesses. Alguns evitam relacionamentos mais profundos por insegurança, né? Por estar inseguro, ou por essa situação que nós vivemos ultimamente de tanta violência, né? Por medo de se expor, né? Porque quando nós nos relacionamos, tudo vem à tona, aquilo que nós ainda somos, então as pessoas às vezes querem se guardar. Deus usa nossos relacionamentos para nos levar à cura, correção e aperfeiçoamento. Então, precisamos permitir esse processo. Esse é o momento de avançar e de conquistar novos territórios, né? Então, é muito difícil, né, que nós possamos caminhar sozinho, que a gente possa fazer algo sozinho. Então, nós precisamos estar juntos, né? Desenvolvendo esse bom relacionamento. Deus, ele vai nos usando dia após dia. Deus deseja derramar sobre nós uma bênção extraordinária. E para quê? Né? Para que nós possamos ser abençoadores, né? Em nós carregamos força, nós carregamos alegria, nós temos o pão, nós temos a água da vida, nós temos a saída, né? Para muitas pessoas. Então, nós devemos nos relacionar para que, a partir disso, tudo aquilo que nós temos aprendido hoje, nós possamos estar levando, né, para as outras pessoas que estão tão carentes. É um tempo de resplandecer no Senhor, né? Então, é um tempo de deixarmos a luz de Jesus, ele vai nos limpando, e aí a luz dele vai resplandecendo e alcançando novas vidas, né? Estamos no tempo de avançar e edificar esse templo, né? Como eu já disse, nós estamos num tempo de sair dentre as quatro paredes. Tudo que construímos como instituição religiosa virá ao chão, né? Não por Deus, mas sabe, tudo aquilo que nós não construímos que está no Senhor vai ser derribado, vai cair por terra, né? Então, Deus nos convida a deixar as formalidades, né? O cerimonialismo, para que a gente possa viver aquilo que Deus está fazendo em nós, aquilo que Deus está trazendo, algo mais simples e mais efetivo. A igreja gloriosa do Senhor está sendo levantada. É tempo de restauração, tempo de edificar casas espirituais. Precisamos trabalhar enquanto é dia. Dia após dia, temos visto a igreja perder crédito, né? Então, a igreja está sendo muito atacada,
né? Através de muitos escândalos. Então, nós precisamos orar e nos guardar. Nós somos a igreja, né? Então, nós precisamos, independente de denominação, de placa da igreja, nós precisamos nos guardar uns aos outros, né? Então, nesses dias onde a igreja está tendo tanto escândalo, sabemos que logo seremos caçados, não só perseguidos, mas literalmente caçados, né? Então, nós precisamos, nesse tempo, trabalhar enquanto nós temos tempo, né? E desenvolver esse relacionamento mais profundo, né? Há uma multidão para ser conquistada e nós precisamos estar investindo nisso através de bom relacionamento, seja na nossa casa, seja no nosso trabalho, aonde quer que nós possamos estar. A igreja dos últimos dias será fundamentada e alicerçada em amor. Sendo assim, ela poderá aprofundar suas raízes, crescer, expandir, ser vista, reconhecida e respeitada, mas, acima de tudo, estabelecida e fortalecida e conhecida nos céus. Então, antes mesmo, né, de sermos conhecido na terra, a igreja de hoje ela é reconhecida no céu. Precisamos orar e buscar ser perseverante nesse tempo de cura e, principalmente, investir em relacionamento, porque é através desse relacionamento que Deus traz essa cura que tanto necessitamos. Amém, queridos? Perdoa aí por ter passado tempo, sempre acontece, né? Não tem como, a gente se empolga e vai. Que Deus nos abençoe e traga cura através dos nossos relacionamentos, em nome de Jesus. Vamos nós. Shalom, shalom, meus amados. Minha irmã, amém? Gostei. Se animou com a palavra de Deus. A palavra de Deus é isso mesmo, contagiante. Vamos em frente. Amados, como diz o nosso apóstolo, né? É a contagem do homem, né? Então vamos contar um pouco a história do homem. Brincadeira. Vamos lá. Eu queria não, vou começar com, diz que é um cântico, mas eu vejo como oração e aprendi que... Obrigado, minha profeta, beleza. E eu aprendi que quando o poeta faz um poema, ele fala da alma, ele traz de dentro, traz de si aquilo que ele está sentindo. E aqui tem a oração de um pai, que ele diz assim: bendito seja o Senhor Deus de Israel, porque visitou e redimiu o seu povo, e nos levantou uma poderosa salvação na casa de Davi, seu servo. Como falou pela boca dos seus santos profetas, desde o princípio do mundo, para nos livrar dos nossos inimigos e da mão de todos que nos odeiam, para manifestar misericórdia aos nossos pais e lembrar-se da sua santa aliança e do juramento que fez a Abraão, nosso pai, de conceder-nos que, libertados da mão de nossos inimigos, os servíssemos sem temor, em santidade e justiça perante ele, todos os dias da nossa vida. E tu, ó menino, serás chamado profeta do Altíssimo, pois irás adiante da face do Senhor e prepararás os seus caminhos para dar ao seu povo conhecimento da salvação na remissão dos seus pecados, por causa da entranhável misericórdia do nosso Deus, pela qual o sol nascente das alturas nos visitará, para iluminar os que jazem nas trevas e na sombra da morte, e dirigir os nossos pés pelo caminho da paz. E o menino crescia e se fortalecia em espírito, e viveu nos desertos até o dia em que havia de mostrar-se a Israel. Esse pai nada mais é do que Zacarias, o pai de João Batista, aquele que pregou
no deserto a vinda do Salvador. E como todo bom pai, que se preza, é claro, ele procura ensinar os seus filhos no melhor caminho. E aqui eu faço uma reflexão como pai. Aos 27 anos, pai de 3 filhos, uma filha de 5, um filho de 3 e uma bebê, né, uma recém-nascida. E tudo que eu lia da palavra de Deus, já que eu sempre tive o hábito desde muito jovem a ler a palavra, mas eu entrava, não é que eu entrava em conflito, mas a minha mente conflitava porque o que eu lia não era aquilo que as lideranças ensinavam, ou que elas pregavam durante as missas ou durante algumas reuniões que envolviam a família, né? E o Senhor foi me tirando certas coisas, até que ele me chamou no início de 94 e de imediato já fui para um seminário. Não fui para o seminário para ser pastor ou coisa assim. A única coisa que eu queria era, como tinha Jó, aprender a andar com o Senhor. Conhecia de ouvir falar. Porque desde cedo, meu pai contava a história de Jesus e o que mais me marca é que ele dizia que Jesus, no caso Maria e José, fugia com Jesus porque queriam matar Jesus. E ele dizia, e logo atrás dessa família ia aquela rolinha que tem muito no interior de São Paulo, que chama Fogo Apagou. E que essa rolinha, ele contando essa história ainda criança, que essa rolinha ia atrás e apagava os rastros dos pais de Jesus para que o inimigo não encontrasse. E aquilo me marcou. Não sei se Jesus sabe, mas eu sou fã dele desde criança, né? Aprendendo a ver a história de Jesus. Olha só, os pais, a obrigação de ensinar. E isso me alegrava, porque quando eu via no campo, né, geralmente nos pomares tinha, ou no campo de arroz, tinha essa rolinha e ela cantava Fogo Apagou, né? E aí quando eu vi o canto dela, já sabia que essa teria ajudado a escoltar o nosso Salvador. Então essas coisas boas a gente grava e o tanto que ela marca na nossa vida adulta, né? E aí o que eu pedi ao Senhor, que Ele me ajudasse a governar a minha casa. Logo que eu me converti, fui para o seminário, foi a primeira coisa que eu pedi ao Senhor, que eu governasse bem a minha casa. Eu não fazia questão de ser pastor, de ser isso, aquilo, outro, mas que eu governasse bem a minha casa, como educar os meus filhos, como conduzir também a minha esposa no seu caminho. E sempre gostei muito do livro de Provérbios. E toda vez que meus filhos faziam alguma arte, eu nunca usei da violência, nunca descarreguei nada que tinha na mão. E eu, guiado pelo Espírito, né? Não tem outra forma, porque a gente não sabe das coisas e faz o certo porque o Espírito está guiando. Eu sei que deixar passar uns dias, ou talvez uma semana no máximo, e aí chamava quem de direito da vez para a correção e diz, vai lá, escolhe a vara da correção. E a orientação que eu dava para eles era não muito grossa essa vara e nem muito fina. E eles já sabiam qual era a medida da vara e eles iam até o local onde tinha essas varas, essa árvore com essa vara. Para nós a gente chama de azeitona preta, né? Daquele fruto preto parecido com azeitona. E eles tiravam a vara e eu ia para um quarto. Olha só, o quarto. O quarto é para quem tem um relacionamento sério e é um relacionamento duradouro. Acho que se a pastora aí estiver ouvindo, ela vai gostar. Quarto significa a entrada para relacionamento duradouro e sério. O quarto não é para aquele relacionamento com a promiscuidade. Então, o quarto é um local para relacionamento duradouro e de lealdade, de intimidade. Quarto é para isso. Como o senhor fala, quando tiver qualquer coisa, vá, ora o teu quarto em segredo, seu pai vai te ouvir. Então, quer dizer, é um local de intimidade entre o casal, entre o caso filho com o pai, como eram meus filhos para comigo. E eu entrava no quarto, era somente eu e quem era a vez da disciplina. Entrava junto, a palavra tinha que estar junto. Então, entrava a palavra de Deus, entrava a vara do amor, assim eu a batizei, a vara do amor, e também entrava, né, o óleo da unção. E eu falava para os meus filhos o que é que eles tinham feito, e lia a palavra e não penalizava a Deus, eu não colocava como dizer, olha, o Pai ama vocês, assim como Deus me ama e Ele me corrige, eu também amo vocês e vou corrigir conforme a palavra de Deus. A culpa não é de Deus,
Nunca coloquei Deus como culpado para os meus filhos. Eu digo, a responsabilidade é minha como pai, porque eu amo. Como Deus me corrige, assim eu também aprendo a corrigir vocês. Orava com eles, ungia a vara, e era no máximo 3 varadas, nunca passava disso. Porque a intenção não é espancar. A intenção é corrigir e ter obediência quando falássemos. Então a vara nada mais era do que esse suporte para a minha palavra. Porque eu vejo, pai, vou te pegar, quando chegar teu pai eu vou contar tudo, aí eu vou fazer isso, quando chegar e não faz. Então eu não prometia nada e dentro do quarto, dentro da intimidade nossa, ali fazia o ato que agradava a Deus. E eu falava para eles, isso está doendo muito mais em mim do que em vocês. E aí, para minha grata surpresa, já tem alguns anos, hoje o meu filho, né, o do MEI, ele tem uma filha que vai completar 8 anos e o meu neto, no caso, o casal que fez, vai completar 4 anos. Mas antes de nascer o João Neto, né, que vai completar 4 anos, ele veio a mim e disse, pai, hoje eu entendo. Eu, entende o quê, filho? Eu entendo quando o senhor nos disciplinava e dizia que doía muito mais no senhor do que na gente. Mas só que eu dizia, não é o senhor que está apanhando, quem está sentindo dor somos nós, eu que estou sentindo a dor. Como que o senhor pode estar sentindo dor se o senhor não está apanhando? Eu que estou levando a peia, né? E eu falei, o que você entendeu, filho? Ele falou, pai, como é difícil educar o filho. Então, com isso, a minha alma alegrou porque eu segui a recomendação do meu Salvador. Fiz de acordo com o que ele me orientou. E hoje meus filhos estão na presença de Deus. Meu filho é pastor, também debaixo da cobertura do AP Eder. Então, aquilo que o Senhor nos ensina e a gente coloca em prática, a gente vê o fruto. O fruto é bom. O fruto é agradável. E hoje eu queria trazer para vocês, eu vou dizer que seja um filme, vou dar spoiler de um filme, né, se me permite, de fala de fruto. Né? Um personagem indaga a Deus, a questão de fruto, a questão como foi a questão do paraíso, e do Senhor vem a seguinte informação. Era só um decreto, era só um artigo, não comerás de tal fruto. Só isso. Só existia um único mandamento, uma única diretriz. Só que o inimigo das nossas almas, ele até hoje tem bronca com nosso pai. E quando ele olha aquele casal perfeito, com poder, com autoridade que foi dada por Deus, o entendimento é que ele queria, então, atrair para o seu time mais 2, que seriam, então, mais 2 que teriam o conhecimento e ia se levantar contra Deus e uniria a ele para tentar novamente se rebelar contra Deus e ver se assim teria poder para ascender o trono do Pai. Só que os nossos pais, ao comer esse fruto, a nossa mãe come por quê? Porque o que ela ouve, o inimigo trabalhou o ouvido da mulher. E até hoje a mulher é encantada pelo que ela ouve. É por isso que com um malandro, uma boa lábia, ele ganha a mulher. Pode ser o cara mais feio do mundo. Se ele tiver uma boa lábia, ele conquista a mulher mais bonita que muitos não conquistariam. Então, pelo ouvir, a mulher acaba sendo seduzida pela voz da serpente. O homem, pelo que ele vê. A mulher desejou o fruto pelo que ela ouviu. O homem, pelo que ele viu. E o homem atraído, qualquer beleza que passa na frente dele, o engana e leva o homem a uma bancarrota, leva à ruína. Então, com isso, quando a nossa mãe come, o nosso pai come, a palavra diz que abriu os olhos. Então, um fruto lhe abre o entendimento. Só que esse fruto não trouxe só a abertura do entendimento. Não houve só afronta para com o pai. E aí é como se tivesse um... Qual é o nome do fenômeno natural? É um... Nos Estados Unidos dá muito, me fugiu o nome, estava lembrando. É como se de repente vem aquele tipo vendaval e tira a cobertura dos nossos pais, leva a casa dos nossos pais. Tornado, obrigado. Vem um tornado, leva a cobertura dos nossos pais. E eles ficam desprotegidos. E o Senhor, com amor, com misericórdia, leva, quando o inimigo leva a esse tornado, nosso pai fica sem cobertura, mas o Senhor não abandona. Dá
a sentença. Satanás não esperava que ele recebesse essa sentença. Nos planos de Satanás não estava previsto que ele seria também, mais uma vez, amaldiçoado. A serpente que ele usou iria também rastejar, que teria inimizade agora do homem, do filho do homem, para com a serpente. Esse foi os planos, mais uma vez, frustrados do inimigo. E às vezes nós caímos nos planos frustrados do inimigo por não dar voz ao Senhor, por não dar crédito à palavra do Senhor. Com isso, o nosso DNA, o problema não foi só o pecado. O DNA da serpente, o DNA da mentira que esse fruto trouxe até hoje está em nós. Distorceu o nosso DNA. O DNA nosso era de perfeição, de um temor a Deus, uma intimidade com Deus. E o pecado fez com que o nosso DNA fosse modificado. Por isso que a semente do mal já nasce conosco. Não que nós temos prazer em fazer o mal, mas o mal tem em nós. E se ele for alimentado, tornaremos pessoas más. Então, aquele que for melhor alimentado é que vai desenvolver. Ou nós desenvolvemos uma personalidade que teme ao Senhor, que tem amor sobre tudo que vocês falaram, ou teremos os traços do inimigo. Seremos egoístas, seremos avarentos. Então, dentro de nós existe um fruto de insatisfação. É isso que traz a tona esse filme. Há um fruto de insatisfação. E esse fruto de insatisfação, ele só é contido daquilo que nós alimentamos. Se alimentamos das coisas de Deus, temos prazer na coisa de Deus, a nossa insatisfação ela fica sob controle. É como as pessoas têm que usar medicação para controlar o nível alterado da diabetes, de não sei o quê, de qualquer enfermidade que precisa ser controlada. E a nossa insatisfação, ela só é controlada com doses diárias da palavra do Senhor. Somente isso, para controlar a nossa insatisfação. Foi isso que eu vi, entendi, falei o fruto. Então, dentro de nós, já vamos nascer com insatisfação, vamos viver com insatisfação, mas ela vai ter que ser controlada. Como falamos, ninguém é perfeito, porque temos isso que vem do nosso DNA, vem da linhagem. Infelizmente, já vem. O que aconteceu no paraíso até hoje, nós temos essa insatisfação. Mas a boa notícia, veio um fruto. E esse fruto controla a nossa insatisfação. E uma passagem que eu sei que traz à tona é a questão também que envolve Davi. Há sempre uma polêmica entre Davi, a sua fé, a sua adoração ao Senhor e a sua responsabilidade como pai, como marido. A visão é, como homem de Deus, Davi foi perfeito. Tanto é que a palavra diz que é o homem segundo o coração de Deus. Mas também era para ser o pai segundo o coração de Deus. E Davi carrega o sangue de 4 filhos. Se ler a Bíblia, tiver dúvida, eu falo quem são. 4 filhos, Davi traz o sangue. Por não ter se posicionado na hora certa, da forma certa. Não estou aqui desmerecendo Davi. Eu estou colocando que um pai, como nós também temos essa responsabilidade. Então, por não ter aquela intimidade que deveria ter com Deus para como ser pai, talvez ele não tenha pedido isso, ele carrega o sangue de 4 filhos. E o mesmo erro que um filho cometeu pela sedição do inimigo, quando agora esse período era para estar em guerra, como diz meu apóstolo, período da primavera é onde os reis vão para a guerra, onde os valentes vão para a guerra, ele não foi. E ele não consultou a Deus se não deveria ir. Ele ouviu o conselho do seu. O seu explica por causa disso e disso. Então, quer dizer, colocou tanto justificativo que ele ficou. Porque se ele estivesse no campo de batalha, esse pecado, essa gravidade, não teria lhe acontecido. Então, tudo que eu for fazer, o Pedro ensinar dependência, pede, está certo, vou fazer, não devo, me ensinaram isso, Senhor, me aconselharam isso. O Senhor está de acordo com esse conselho que eu estou ouvindo, porque se o Senhor não disser nada, eu vou tomar essa medida, mas se o Senhor disser que não, eu não vou. Marido. Era para ser o marido segundo o coração de Deus. O que ele faz da mulher da sua mocidade, da mulher da sua juventude, da mulher que foi lhe dada por ele ter, no nome do Senhor, vencido o gigante que atormentava o povo de Israel. Ela, com certeza, com alguma mágoa, com ciúme, talvez, ela lança uma palavra. E ele, totalmente distraído, envolto àquela alegria, não vigiou, não usou o escudo da fé. E ela, por falar aquilo, lançou um dardo. E ele, por não estar atento, vigilante, não usou o escudo da fé para defender daquele dardo. E ele lança uma palavra de morte. E a palavra diz que ela morreu. Secou? Eu nunca vi árvore seca dar fruto.
Tanto é que o Senhor disse para cortá-la. Então, a palavra que ele devolve para a esposa a mata. Poderia ter sido prudente, ter falado, está falando como uma tola. E, no particular, no quarto, e ter ouvido o coração dela. Porque ela lançou aquela palavra. Porque ele, como o homem segundo o coração de Deus, como o rei, como tudo, com aquela alegria que ele estava. Tanto é que nos orientam, e eu acho que nosso AP já falou, quando você estiver alegre demais, não tome nenhuma decisão. E quando você estiver triste demais, chateado demais, também não toma decisão. Olha só o que o Senhor nos traz nessa tarde, a orientação do Senhor, a visão deste filme para as nossas vidas. E mais ainda, quando Zacarias lê isso, antes nós sabemos que ele duvidou. Mas depois que ele viu, a gente não precisa ver o anjo do Senhor, a gente não precisa ver o Senhor para ouvir a sua voz, ler a sua palavra e praticá-la. Mas quando Zacarias entende agora a bênção que tem, ele vê, tem uma visão avançada agora, e ele lança essas bênçãos sobre o seu filho. Porque realmente, João Batista, o Senhor diz, não nasceu de mulher, nenhum profeta como João Batista. Os mistérios de Deus. Mas cada um de nós podemos tornar um João Batista do Senhor, ter coragem, como a irmã teve, de estar ministrando. E o que eu clamo ao Senhor para que Ele desperte os varões, para que venha mais valente, para que mais valente se levanta, porque o número de mulheres supera em muito o número de homens, de valentes na noiva. A noiva precisa de valentes para proteger a noiva. E os valentes são os varões. E nós precisamos, Pai. Deus sabe como a gente tem orado, como eu tenho clamado, como luta com varões, para que se levante. Como é dizer assim, difícil, Pai. Você alimenta tantas varoas e elas vão para o combate. Você luta para levantar um varão e poucos estão firmes, estão alicerçados para seguir. Mas o Senhor da glória sabe e eu tenho certeza que vai mudar essa história. Eu sei que o nosso AP, não querendo colocar o peso nas costas dele, mas eu sei a verdade que ele tem que trazer, da luz que vem através dele. Hoje nós temos a nossa reunião de varões, já convoquei os meus para estar atento. Para alimentarmos. Talvez os varões não foram alimentados quando deveria ser alimentado, como eu deveria quando criança, mas isso não me impede, mesmo de adulto, de ir atrás do bom alimento, de ir atrás para a palavra. E aí, nós temos agora Jesus. Nesse livro que eu li, que é Lucas, tanto tem o Cântico de Maria, como tem o Cântico de Zacarias, reconhecendo a glória do Senhor, dando glórias a Ele, agradecendo a Deus porque vem a salvação, o fruto está vendo. Como diz, bendito é o fruto do vosso ventre. E esse fruto, ele vem justamente para fazer frente ao fruto que foi comido no jardim. E ele diz, olha só interessante a revelação de Jesus, ele é o fruto que veio para substituir o fruto que foi comido no paraíso e trouxe toda essa consequência que nós temos do pecado. Como que Jesus é o fruto? Que ele diz na ceia, aquele que não comer da minha carne, aquele que não beber do meu sangue, não vai ter a cura, não vai voltar a ter ligação com o Pai. Então Jesus vem com esse fruto para fazer agora o nos religarmos com Deus que nós tínhamos contato no passado. E esse é o fruto que agora nos liga, que nos traz a cura, como vocês ministraram, que nos traz o entendimento, que nos traz amor, que controla esse espírito de ansiedade, ou esse espírito de ansiedade, de insatisfação, pronto. O espírito de insatisfação, o fruto de satisfação que ainda ocupa lugar no nosso coração. E para que esse fruto saia, é uma luta diária. Não é tomar uma dose única de Jesus. Foi batizado uma dose única de Jesus. Não existe, é dose diária. É uma dose homeopática, tem que ser tomada todos os dias. Por isso que ele diz para não afastar da palavra dele, meditar de dia e de noite. E uma passagem curiosa que eu vi e eu questiono, quando Jesus vai à casa de Lázaro, quando ele chega e vai hablar, vai falar, vai discursar, vai orientar, Maria já corre para a presença dele. Marta não. E aí eu questionando e vendo nesse filme, por que Marta é assim? Aí eu questiono Deus, aí Deus
para e me diz, Bonfim, eu convidei Marta. Quando o Senhor diz assim, Bonfim, eu convidei Marta. Aí vem a minha mente se abriu 3 telas. Essa passagem de Jesus com Marta, Jesus com Zaqueu. Zaqueu ouve falar que Jesus vai passar naquele local próximo da residência dele. Olha o que é sede de Jesus, o que é dar honra para Jesus, o que é desejar estar do lado de Jesus, pelo menos ver. Zaqueu corre, todo mundo sabe, não sei qual a dificuldade, qual a desatura dele, mas quando o Senhor vê de Zaqueu, pode descer que hoje convém que eu vá para sua casa. Eu não sei como Zaqueu desceu, talvez ele fez tipo um rapel, se jogou e... Assim eu creio, assim minha visão leva a ele. E quando Zaqueu toma dessa porção de Jesus, ele vem para Jesus e diz, olha, Senhor, bom, todo mundo já sabe a história, aquele que eu roubei tanto, vou beber tanto e tal, Jesus olha e diz, hoje verdadeiramente, a salvação, a minha glória, a minha presença vai reinar nesta casa. E aí, eu olho na outra imagem, Jesus dizendo, um grande fazendeiro, um grande empresário, convida todos os amigos, manda convite. E todos vêm e dizem assim, olha, me dê por desculpado, porque eu casei, estou na lua de mel. Olha, me dê desculpado porque eu estou negociando aqui uma fazenda e vou lá olhar as terras. Ó, me dê por desculpado porque eu comprei uma junta de boi, não sei o que, eu vou ver. Então, todos eles foram desculpando o convite de Jesus. Aí eu trago agora para vocês, quantas vezes Jesus nos convidou e dizemos, Senhor, não dá para ir hoje porque hoje é o último capítulo da novela das 6, é das 7, é das 8, é das 9, porque hoje eu vou no aniversário do Beltrano, porque hoje eu vou não sei aonde. Lembro muito bem de um líder, postal, não mais líder. Nós tínhamos trabalho na igreja, aí veio a ovelha que ele veio de fora, ficou morando no local, e tinha ovelha junto também. E aí eu pergunto, e o líder? Isso hoje ele não veio, não. Eu digo, como? Nós estamos no trabalho, ele está à frente. Não, hoje o time dele está jogando e ele não sai de maneira nenhuma para assistir o jogo. Aí, o, amém? Não veio, tem isso, vamos em frente. Eu vou ficar parado. Falei, então tome à frente. Não veio o líder, toma à frente e vamos fazer. Irmão, escolha. Irmão, o fruto. Eu estive no evento, fui com a minha esposa, já tem um bom tempo, ainda não tinha conhecido o AP, mas ele conhece, estava lá. E nesse local foi ministrado coisa fantástica, foi aí que eu comecei a aprender tudo isso nós estamos hoje seguindo com o apóstolo, o Éder. E uma figura importante, parte da equipe, né, com trabalho na mídia, um trabalho pastoral fantástico e tal. E ele não sei porque puxa do bolso e tira um chaveiro. E o Senhor me faz olhar para o chaveiro. E o Senhor me diz, vai lá, fala com ele a questão desse chaveiro. Eu, tá bom, Senhor. Amém. O Senhor falou, eu estou aqui, obedeço. E falei, o Senhor me permite? Olha, o Espírito falou para mim a questão desse chaveiro do Senhor, porque não está agradando, Pai. Ele disse, eu sei. Então eu fiquei tranquilo, porque ele disse quando ele sabia, eu fiquei tranquilo. O chaveiro era um time lá do estado onde eu estava, um time de potência nacional, né? E quando ele disse, eu sei, me fez lembrar esse pastor que não ia para os compromissos do Senhor quando o time estivesse jogando. Então, eu vejo que o Senhor sempre vai zelar pelo nome dele através das nossas vidas. E aquilo que é agradável aos nossos olhos, quer dizer, aquilo que é agradável aos olhos de Deus, ele vai nos fazer dizer, olha, isso não está agradável aos meus olhos. E voltando aqui a Marta. Quando Jesus diz, né, relata, eu a convidei. Aí eu parei, a mente começa a trabalhar, lembrei do apóstolo, nosso apóstolo. Não transforma aquilo que é especial, aquilo que é maravilhoso em comum. Marta ali transformou Jesus em comum porque era comum amigos de Lázaro visitá-lo. E como ela gostava das tarefas e tal, ela preparava. Só que um detalhe, Jesus não é comum. Jesus não era comum. Tanto é que ela fala com intimidade com Jesus.
Mas ele fala de novo, Marta, Marta. Já te falei tantas vezes, convidei tantas vezes, Marta. Por que você não senta aqui aos meus pés junto com a tua irmã? Ela diz, não, porque eu tenho afazeres. Então, os afazeres é mais importante para Marta. E às vezes, como nós colocamos, às vezes os afazeres nossos é mais importante que parar para ouvir Jesus. O AP deve estar conosco agora, esse final de semana, que ele ministra na escola. Mas quando fala do AP, a gente para. Faz as coisas antes ou faz depois. E para você ter ideia, nós temos na família, no caso, o sogro, ou o padrasto do meu genro, ele é espanhol. Esteve conosco até recentemente. Atravessou o final do ano, foi com a gente até recentemente. E quando fala do AP, ele diz, olha, chegou o AP, me convida. Poxa, o estrangeiro tem prazer em ouvir o AP, quer estar perto do AP. E eu estive na Espanha, né? E ele está, pela esposa, né? Pela sogra da minha filha, no determinado ministério que... Bom, deixa para lá, não vou falar porque talvez não entenda, mas porque ele não falou uma língua estranha, seja lá qual nome, qualquer frase, ele não foi aprovado como obreiro. É um cara inteligente, está na área militar, tem um entendimento, tem um amor pela palavra, tem sede. Não foi obreiro porque não falou um charamané qualquer lá. E uma garotada, com todo respeito, estive lá e vi filho de brasileiros que tem tudo para ter um futuro brilhante, mas uma preguiça, está num país de ponta. E porque falou um charamaná e pronto, foi colocado como obreiro. Irmão, que Cristo nós estamos pregando, irmão? Eu fiquei olhando lá, eu falei, que Cristo esse povo está levando do Brasil para a Espanha, para a Europa? Que Cristo eles estão levando? Que mentalidade é essa? Estão levando jugo para uma pessoa? É isso que eu falo. O que nós estamos fazendo? Qual é o testemunho nosso? Qual é o fruto que nós carregamos? E aí eu entendi. Não é que Jesus menosprezou Marta. Jesus morre. Marta passa a reconhecer Jesus somente depois da morte do irmão. E quando Jesus o ressuscita. Aí ela cai a ficha, dizer, poxa, quem era o cara que eu tinha na minha casa? Quem era o cara que eu não dei a devida confiança com a minha irmã? Era o cara que eu deveria estar nos pés, estava preocupado com tantas coisas e menosprezei a presença dele, tratei ele como um comum. Irmão, será que nós vamos precisar ter algum milagre na nossa casa, na nossa parentela, para a gente ver que Jesus é uma pedra preciosa, é a pedra que tem que ser atirada, que nós temos que se atirar aos pés dele? Vamos negar Jesus e dizer que o amamos, que vamos na igreja, que falamos em língua, que no teu nome preguei? Aí a minha preocupação, não para mim, mas para aqueles que pregam, um dia que Jesus vai dizer, ó, eu não vos conheço. Quando Jesus disse assim, eu não vos conheço, o que nós vamos fazer? O que vai ser feito? Ah, no teu nome eu preguei eles grande coisa. Até as pedras iam clamar. Ah, mas no teu nome eu curei. Ele diz, você operou no poder do meu nome com o Espírito Santo. Então, tudo que for questionado, diz, olha, não é seu. O que você fez que é seu? O que foi que nós fizemos para o próximo, que foi de nós, que não veio do Senhor? Esse amor para o próximo vem de nós ou vem do Senhor? Um milagre que ninguém conta, mas para mim, o milagre da multiplicação. Qual foi o primeiro maior milagre de multiplicação? Trata-se de peixe. Qual foi o maior milagre que envolveu peixe? Quando Jesus foi à procura dos seus. Noite todinha, profissionais, a noite todinha, profissionais andando para cima e para baixo. Profissional é fera, aqui na nossa região tem uns caras que são profissionais, é fera, leva, quem gosta de pesca, leva num local que realmente a gente chama Bahia, sai do leito do rio, vai para um lugar mais afastado, e tem várias baías, leva naquela, onde geralmente está ali o cardume. A gente tem aqui tucunaré, não sei quem conhece tucunaré parece tubarão. Você tem que jogar a isca e puxar rapidamente, porque ele vai atrás. Se jogar e deixar, ele não vai. Mas quando você joga e puxa a isca, ele vem como se a isca estivesse nadando para buscar socorro, igual vem um tubarão, e vem e abocanha. Então o profissional te leva, é isso aí a Bahia, te leva para o lugar certo. Aqueles homens eram profissional, a noite todinha. E Jesus vem com tranquilidade.
Vai, joga ali. Senhor, mas a noite todinha, tá, já passamos tudo isso daqui, já batemos de cima a baixo, sabemos de tudo, profissionais. Mas nascemos na tua palavra. Não é porque eu confio no Senhor, mas por causa da tua palavra. Vai dizer, Senhor, o Senhor falou, eu confio no Senhor. Vou pela tua, mas por causa da tua palavra, já que o Senhor está falando. Então, amém. Já que teve um respeito pelo menos pela palavra, então. E quando ele joga, a palavra diz assim, que pegaram tanto peixe, que às vezes de abençoar precisar de ajuda. E a gente fica preocupado com o pão de amanhã, o que eu vou comer amanhã. Eu não critico ninguém, não. Se tiver, como tiver reserva, amém. Mas as conversas que nós temos ouvido já há um bom tempo, acho que desde o ano passado, no que diz respeito à falta de energia, a falta de internet, a falta de alimento, tanto que isso já está começando a roubar a paz de muitos. Mas o Senhor diz que os seus, ele dá enquanto dorme. E agora, eu vou crer nisso? Eu também vou me desesperar, vou tentar estocar de qualquer maneira. Não estou dizendo que não deva. Eu só estou dizendo, se o Senhor dizer assim, estoca, opa, Senhor, vou estocar. Porque eu ouvi uma voz. O Senhor Pedro está nos dizendo, olha, aconselho, se possível, comece a tocar. Tudo bem. Mas por isso eu vou perder minha paz de espírito, vou deixar de ter comunhão com os irmãos, vou deixar de ir aonde está os meus irmãos. Vou deixar que o medo, que não foi nos dado, como bem foi dito aqui algumas palavras, que o Senhor nos deu um espírito de coragem, ousadia, de intrepidez, mas ao mesmo tempo de amor, moderança. Foi dado os frutos para o equilíbrio. Paulo, quando fala os gatos, ele fala desses frutos, tanto que tem o fruto da carne, mas como os frutos são agradáveis a Deus, para que nós nos manifestemos, como diz, viemos navegar nesses espíritos. E, para ajudar a finalizar, após a ressurreição, finalzinho do capítulo João lá do 21, Pedro diz que vai pescar e eu acho que como todos os discípulos estavam juntos, então vamos junto. E todos vão pescar. Bate a noite todinha e não pesca nada. Pescadores experientes, não pesca nada. Aí tem um homem na praia. Eles não reconhecem, a princípio, que não reconhecem, mas ele disse, olha, lança ali. Aí eles, tá bom. A palavra diz que acho que foi mais de 153 peixes dos maiores, não sei qual é o tamanho, mas pelo jeito para a rede quase romper. E aí o discípulo amado, tem que ter um discípulo amado. Não é que é o discípulo amado de Deus, eles colocam o discípulo amado, mas é aquele que fez igual Maria, foi para os pés. Às vezes eu vejo crítica a João porque vai aos pés de Jesus, mas todos os 12 teve oportunidade. E por que os 12 também não foram mais próximos de Jesus? O que nos impede, irmãos? Aí que eu quero que vocês entendam. O que nos impede de ter essa intimidade com Jesus como João teve? Seja bem-vindo de volta, meu irmão. O que nos impede de ir aos pés de Jesus, de ir para o quarto, orar, clamar, ter uma intimidade? Eu não preciso cobiçar nada de ninguém, porque aquilo que ele tem, o meu pai tem também para mim, de forma diferente, mas tem. Então eu não preciso pegar nada de ninguém, eu não preciso buscar nada de ninguém, eu não preciso ser igual o apóstolo Éder para José. Eu também tenho a unção que Deus me deu, diferente, mas para a gente andar junto. Deus não precisa de uma cópia do Éder. Deus não quer uma cópia de Joseir, não quer a cópia do Beltrano, do Ciclano. Nós somos peça única. E o único que pode nos repor, que falta em nós, é Ele, pelo seu Espírito. Nos repor a saúde, nos repor uma boa colocação no trabalho, no emprego. Mas aí João diz assim, é o Senhor Jesus. Pedro, quando ouve isso, eu não sei se ele estava realmente nu ou com uma roupa mais diferente, ele diz que ele coloca a capa, pula nas águas e vai até Jesus. A alegria de Pedro. Diz, meu Salvador está aqui. E aí tem um detalhe, diz que depois ele volta e puxa a rede. Então Pedro devia ser um senhor Pedro, né, por ter força para puxar a rede, diz que ele que puxa a rede. João faz questão de relatar, ó, Pedro foi lá e arrastou a rede tão pesada. Então dá para entender que Pedro tinha uma boa estrutura física, com muita força e vem. E aí Jesus diz, olha, eu já preparei uns peixes, tem uns pão, mas traz mais. É aí onde Pedro vai buscar a rede, puxa, aí vem mais peixe, para novamente ceiar com alegria na presença do Senhor.
Depois, passado certo momento, o Senhor chama Pedro e diz, Pedrão, vem cá. E Joãozinho, não sei, se é curioso o que é, vai atrás também. E aí o Senhor começa a falar, Pedro, tu me amas? Eu, claro, Senhor, oxe, toda a minha força com tudo. Disse, então, cuida das minhas ovelhas, apacenta minhas ovelhas. Ele, de boa, Senhor. De novo, Pedro, tu me amas? Ô, Senhor, você sabe que sim e tal. Então, apacenta minhas ovelhas. Mais uma vez, a terceira vez. Aí nós sabemos a terceira vez que Pedro nega e tudo. Talvez volte esse trauma. Ele diz, tu me amas? Ele, mas, Senhor, o Senhor sabe de tudo isso e tal, já. O coração dele, então, apacenta minhas ovelhas. Uma grande diferença. Eu amar a Cristo e amar as suas ovelhas. Pedro estava às pontas a dar a vida por Jesus, tanto é que deu que amava Jesus, mas agora amar as ovelhas, aí já é um outro lado da moeda. Se nós amarmos a Cristo, nós vamos ter amor suficiente, vamos ter misericórdia suficiente para amar suas ovelhas. A forma que nós tratamos as nossas ovelhas é a forma que nós relacionamos com Deus. Cada um escolhe. A forma que tratamos as nossas ovelhas, guarda aí a chave. A forma que tratamos as nossas ovelhas é a forma que relacionamos com Deus. Se realmente amamos a Deus, relacionamos com todo entendimento, com toda essa amizade, com toda essa intimidade que Maria teve, nós vamos começar a tratar nossas ovelhas com intimidade, vamos buscar, vamos tirar o carrapicho. Não é fácil tirar carrapicho de ovelha não, tá? Eu tenho aqui a ovelha animal, talvez até mais fácil dar com ela, porque muitas vezes a ovelha que nós temos na casa do Pai. Mas precisamos, irmãos, ter esse amor, precisamos com que esse fruto, que chama Jesus, domine as nossas emoções, domine a nossa ira, domine a nossa insatisfação. Amém? Acho que já deu meu tempo, né, minha profeta? Era isso que eu tinha a trazer. Tem mais coisa, mas aí eu vou encher linguiça, né? A intenção não é essa. Mas a contagem do homem é contar como eu estou diante do Senhor. É me posicionar como é que eu estou diante do meu Pai, como é que eu estou diante das minhas ovelhas. Porque quem fala de nós são as ovelhas. O que as ovelhas falam de mim? O Senhor pergunta, o que é que falam de mim? Ah, do Senhor é isso, isso, isso. E vocês? Ah, o Senhor é o Filho de Deus Altíssimo. Tá, se eu sou filho de Deus Altíssimo, por que vocês não, então, não agem como está escrito nos profetas e na lei de Moisés? Que vem o resplendor. Então, meu irmão, que o resplendor de Cristo, que esse fruto maravilhoso chamado Jesus Cristo, você possa consumir todos os dias. Não deixe que a ira ou qualquer outro sentimento seja maior do que o fruto Jesus que agora habita em nós. O Deus vivo habita em nós. Antes não tinha essa noção, hoje nós temos. Então, que a paz, essa alegria que vem de Cristo, Ele pode nos dar através do Espírito Santo, esteja sobre todos. Nosso abraço e até a próxima. Shalom, shalom.